lá. 80% das meninas e pré-adolescentes de hoje sonham com a carreira de modelo, com luxo, glamour, as viagens, revistas, passarelas. Por outro lado, elas deixam de estudar e ficam longe da família. É esse o tema do Miscelânea de hoje, a carreira de modelo, que tem a presença aqui do diretor da WR Modelos, William Roglis, e a psicóloga Fernanda Guimarães. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. William, hoje em dia, o que é preciso para ser uma modelo? Bom, a primeira coisa eu chamo de atitude. Aí você se desmembra várias coisas, né? O tipo físico, disciplina, mas a atitude que desenvolve o talento é o que é fundamental, senão ela não consegue permanecer. Então, aquela história que a modelo é como a loira, né? Loira burra, modelo burro, não. Não se tem mais isso. Então, elas precisam estudar, elas precisam se aperfeiçoar, ou fazer uma escola de modelo, de teatro. E claro que esteticamente a modelo sempre vai representar algum produto. Então ela tem que se cuidar bastante. Sim. E doutora, num caso dessa parte de beleza ou perfil, vamos falar de perfil. Às vezes o filho, né, não tem um perfil para ser um modelo. Qual que deve ser a postura dos pais nesse momento? Bom, Eri, é importante que os pais digam a verdade, né? Que sejam realistas, que não deixem que esse filho se iluda. Né? Às vezes os pais tendem a super proteger, né? E não é bom, porque o filho pode criar uma fantasia de que ele vai conseguir, né? Vai se dar bem na profissão, e a decepção pode ser muito grande. Isso pode acarretar depressão, em casos extremos suicídios, né? Enfim. Sim, e vamos falar agora da questão da magreza e da saúde. A magreza dos modelos, né, que é exigida, né, para fazer o desfile das passarelas e tal, e que teve uma repercussão enorme no São Paulo Fashion Week, que teve aquele caso da modelo, né, que estava magra demais. Essa exigência, doutora, no mercado das modelos, que impõe essa magreza, elas desenvolvem até distúrbios alimentares. Você pode me dizer quais são esses? Então, né, Eri, esse é um ponto muito delicado, né? Hoje a gente tem aí a anorexia e a bulimia, né, como os dois principais transtornos alimentares. São muito comuns, né, entre os jovens, principalmente as mulheres hoje em dia, e principalmente as modelos, né? Não acomete somente modelos, mas é muito comum também, né? Então, o que é a anorexia? A anorexia é a recusa em ingerir alimentos, né? E isso vai causar uma perda muito grande de peso, né? Muito acentuada. E essa recusa a comer, a se alimentar, ela é devido a um medo intenso de engordar, mesmo que a pessoa seja magra. A bulimia, por outro lado, ela é caracterizada por uma oscilação entre períodos que a grande ingestão de alimentos, de calorias, a gente tem casos, né, de estudo de meninas, pessoas que chegam a ingerir por dia de 8.000 a 20.000 calorias num episódio desse. Só que ele é seguido pela tentativa de compensar a ingestão de tantas calorias. Então, por exemplo, o vômito, né, laxante, diurético, fazer uso desses produtos, exercícios físicos exacerbados em extremos mesmo, né? Tem a crença, tem um mito de que a bulímica, ela vomita somente. Isso não é real, né? Então, ela pode fazer uso de laxante, de diurético, pode fazer muito exercício físico e ela não tem essa queda tão acentuada no peso, né? Ela pode estar até acima do peso em alguns casos. E tudo isso para se manter magra? Isso. Tá. William, você acha que assim, as agências do Brasil, a sua agência, o Brasil todo, né, elas estão preparadas para tratar com essas meninas, para descobrir essas meninas? Veja e por que bem. também, né, que tem que ser tão magras? É assim, isso é ditado por alguns estilistas, porque o caimento vai ficar melhor. Na verdade, já o tipo físico da modelo brasileira já não é tão magra, né? Ela já tem mais curvas que, ao meu ver, fica até melhor. É claro que você não vai colocar uma menina que seja gordinha numa passarela. Mas, por exemplo,
exemplo, eu tenho hoje escola de modelos, né? Nós temos 9 agências de modelo, todas no mesmo formato. O que acontece? Na escola de modelo, nossos profissionais, eles já desenvolvem o psicológico, não como psicologia profissional, mas dentro do método de explicação do curso, eles já vão falar do perfil. Existem 2 tipos de modelo, o comercial e o fashion. Quando a modelo é fashion, ela não vai ficar trabalhando no interior, entendeu? Ela já vai para São Paulo. Em São Paulo, geralmente todas as agências, eles já têm os psicólogos. E o que acontece? As meninas realmente, por mais que passem por escola e que tem toda essa orientação de uma agência, elas também são teimosas, elas também engordam, elas sabem que saem do objetivo. Geralmente é oferecido nutricionista para elas. Então, o que acontece? Então, às vezes, você que está assistindo acha que simplesmente o filho vai para São Paulo e fica jogado. Não é exatamente assim. Às vezes, aí sim, meninas que não têm uma orientação dentro de casa, elas querem ser modelo para sair, para confundir a liberdade com a libertinagem, aí realmente elas vão beber, ou, enfim, podem sair fora do processo natural, o que a agência precisa, e aí sim elas sabem que vão para grandes jantares, ou elas vão, essa parte do fast food, essa coisa de lanches, então elas comem ou escondido, ou comem, enfim, e elas não ficam na medida. E tem que ter regra, tem que ter um padrão. Então, se o padrão é ter 89 de quadril para uma modelo que é fashion, ela tem que ter, ela não pode engordar, né? Então, assim, são 2 pesos, né? Eu acho que o que menos peca ainda é a agência, porque ela tem toda essa orientação e o modelo pode. Só que a juventude de hoje, ela realmente é muito difícil de ser controlada, porque eles mostram que tem um interesse, mostram uma atitude na sua frente, aí virou as costas. O que acontece? Aí eles ficam com medo de voltar, entendeu? Que aí vem o que a doutora falou, né? Aí elas vão e se alimentam, fazem bulimia, ou enfim, qualquer coisa para tentar ficar dentro da medida. Entendi. E, William, assim, alguns pais, eles transferem, assim, para os filhos aquele desejo, aquele sonho de ter sido modelo, e ele não foi, né? E o filho não quer, meu Deus, eu não quero ser modelo, né? E o pai praticamente que obriga. Você tem alguma preparação para isso? Você recebe o pai, você conversa com o pai, entendeu? Como que você age nesse momento? Na verdade, eu converso primeiro com a criança. É porque a criança é muito natural. Ou ela quer ou ela não quer. É, bem mesmo. Entendeu? Ou quando ela começa a olhar muito para a mãe, eu chamo a atenção da criança, do adolescente, e pergunto se é uma coisa que ela quer. O que acontece? Quando o pai tem essa vontade de ser modelo, eu convido para fazer o curso. Entendeu? Então, eu consigo realizar. Então, o pai pode ser modelo também, então? Deve ser, porque o curso, todo mundo, não tem aquela história que todo mundo deve andar de bicicleta, plantar uma árvore. Enfim, todo mundo deve fazer um curso de modelo. Porque é educacional, é fantástico, porque você tem aulas de etiqueta, você tem aulas de postura, você tem atitude, você consegue uma comunicação para qualquer trabalho, seja em vendas, num hotel, num banco, você tem atitude, você consegue falar. E até mesmo quando você se torna um empresário, um apresentador, você tem dicas de etiqueta, de comportamento, você nunca sabe com quem vai sentar. Sim. Eu sei que eu tenho mães que vêm assim, ou me dar um presente, ou vêm me agradecer, porque eu sempre resumo assim, são as minhas pedrinhas brutas que nós lapidamos e transformamos num brilhante. Entendeu? É claro, todos os brilhantes vão estar no mundo da moda, todos os jogadores que fazem escolinha de futebol vão jogar? Não, só quem se destaca, entendeu? Sim. Mas nós estamos falando de escola, de modelo, de preparação para uma carreira. Então, a mãe, quando vai lá que foi frustrada, porque o pai não deixou, que ela pulava a janela, nós estamos em uma outra época, sim, né? Então, assim, a globalização, a internet, essa informação, ela te dá assim, essa possibilidade. Então, o que eu acho errado é aquilo que a doutora estava falando, e não concordo na situação, que às vezes o pai também não sabe se a criança é bonita ou feia. Porque todo pai acha seu filho bonito. É difícil, você entendeu? E às vezes a criança não é bonita naquele momento, mas ela se torna bonita
quando ela tem atitude, e quando ela vai indo para a adolescência, ela vai ficando mais magra. Hoje, com as tecnologias, vai colocando cabelo, que vai colocando busto, a pessoa se transforma. Então, de repente, o que não é bonito hoje, amanhã é lindo. Isso nós temos exemplos infinitos de modelos que até já passou por mim, até eu tenho um dos meus profissionais, que é o Edson Gori, até ele faz uma pesquisa sempre de uma das meninas, que é a Carol Ribeiro, né? Depois vocês podem até pesquisar. Então ela veio do norte e de repente ela veio pedir uma oportunidade, mas ela estava assim, não era aquilo que o mercado pedia. Se preparou, estudou, hoje é uma das grandes tops mundiais. Entende? Ganha dinheiro. Entende? Então era o bichinho feio que ficou lindo. E isso nós temos centenas. Hoje a WR Modelos, nós temos, em cada unidade que nós temos uma média de 500 alunos. Então, eu tenho hoje, nesse trimestre, nós temos 4.500 alunos. Olha. Entende? Os 4.500, 100% fica agradecido. Por quê? Dentro da WR, nós temos isso que a doutora falou. Olha, você vai fazer teatro, você vai fazer televisão, você vai fazer só comercial. E você, que é o mínimo, que vai para a passarela. Essas meninas vão, ou meninos, né, porque hoje o mercado masculino e feminino é muito forte, Sim. vão para São Paulo, vão ser cuidados pelos bookers, pelos psicólogos, pelos nutricionistas e vão estar dentro do mercado. Se ele sai fora da linha, ele não fica no mercado. Entendi. Então tem toda uma regra. Tem entendeu? tudo. Tem toda uma estrutura. Tem que toda você uma falou, é tudo estrutura. Não, preparado. Só estamos depende falando dele. de agências profissionais. Sim, sim, claro. Entendeu? O grande cuidado que a família tem que ter. Onde colocar seu filho. Então você tem que pesquisar um bom site, o que a agência já fez. Então esse cuidado tem que ser em São José. Claro, vocês têm a WR, que é a tradicional, são 25 anos. Mas existem muitos aventureiros na cidade. E vêm e abrem e falam que tem cursinho. Você vê um material fotográfico que é um lixo. Entende? E falam que é agência de modelo. Então sabe qual que é o problema? É a falta de pesquisa dos pais. Sim. Aí depois o que acontece? Eles falam que o culpado é a psicóloga, o culpado é o dono da agência, que é o professor. Mas eles não sabem nem pesquisar. Então nós temos que ter coerência, vocês, mães e pais, porque como o Erivelto falou, se 80% das meninas e dos meninos querem ser hoje artistas, querem ter fama, querem ganhar dinheiro, todo mundo quer. Todo mundo quer. Pesquisa onde você vai colocar. Verdade. E no caso que ele estava falando, lá tem toda uma estrutura, ele conversa com a criança não quer, mas o pai está querendo que a criança seja, né? A criança deve ter uma atitude também, deve falar para o pai? Qual que é a atitude da criança também? Sim, a criança deve falar, né? Deve tentar fazer a vontade dela se impor, né? Como você mesmo estava falando, né? Alguns pais, eles tendem eu nunca fui modelo, eu não pude, então meu filho vai ter que ser. E de repente a criança não quer, ou o adolescente não quer, né? Então é importante que os pais percebam que o tempo deles talvez já tenha passado. De repente ainda um pai que dá para entrar no mercado, mas às vezes não dá. Às vezes até, assim, ele não realiza aquele sonho de ser modelo, mas participando, fazendo um curso que ele falou, às vezes ele se satisfaz ali e sai do pé do filho. Isso, e o filho tem que dizer, né? O diálogo é a melhor arma aí. Tem que dizer, não é isso, porque senão fica uma carga muito grande para esse filho tentar viver uma vida que não é dele para agradar os pais. Tá certo. O papo tá ótimo, mas a gente vai para um rápido intervalo e o Miscelânea volta já já.